Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe imensamente. Deus tem uma palavra muito importante para você nesse dia. Jó capítulo 3, versículo de 1 em diante. Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia, dizendo: maldito o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Por que não morri desde o ventre materno e não expirei ao sair das entranhas? Por que me acolheu um regaço e uns seios me amamentaram? Estaria agora deitado e poderia descansar, dormiria e teria repouso. Com os reis e ministros do país, que construíram para si sepulcros grandiosos, ou com os nobres que amontoaram ouro e prata em seus palácios. Ou então, enterrado como aborto, eu agora não existiria, como crianças que nem chegaram a ver a luz. Ali acaba o tumulto dos ímpios, ali repousam os que esgotaram as forças, porque foi dada à luz um infeliz e vida àqueles que têm alma amargurada. Eles desejam a morte que não vem e a buscam mais do que um tesouro. Eles se alegrariam por um túmulo e gozariam ao receberem sepultura, porque então foi dado à luz o homem a quem o seu próprio caminho está oculto, a quem Deus cercou de todos os lados. Palavra do Senhor. Jó é um homem que foi profundamente provado por Deus, tentado por Satanás. E Jó é aquele que depois de perder tudo, ele disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele resiste à tentação, Jó, ele consegue vencer, Jó é um vencedor. Mas para chegar a isso, ele passou por vários bocados. E podemos até dizer que Jó passou por uma depressão. Talvez eu poderia dizer e usar essa expressão: Jó passou por uma profunda depressão. Só quem já experimentou a depressão pode nos dizer o que é uma depressão. Só você que experimentou uma depressão sabe o que significa estar depressivo. A depressão, ela pode ter diversas causas. Qual é a causa da sua depressão? São diversas. Mas a verdade é que até os homens tementes a Deus, eles padecem muitas vezes a depressão. Sim, obviamente, não é verdade dizer que tem depressão aquelas pessoas que não têm fé, aquelas pessoas que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, se você tem fé, você nunca vai ter depressão. Não, não é verdade. Homens de muita fé também podem passar pela depressão. Jó provavelmente passou por isso. E talvez você também, mesmo sendo um homem temente a Deus, está passando por uma tristeza terrível, uma depressão terrível. Veja, Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia, dizendo: maldito o dia em que eu nasci, a noite em que fui concebido, porque não morri desde o ventre materno, não expirei ao sair das entranhas. Gente, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Isso é muito forte. Amaldiçoado o dia em que eu nasci, a noite em que eu fui concebido. Por que Jó está assim? Porque ele já não vê mais sentido na vida. Quando é que a gente amaldiçoa o nosso nascimento? Quando a gente já não vê mais sentido na vida. Às vezes quem está passando pela depressão começa a enxergar escuro e começa a não entender o porquê que isso está acontecendo e já começa a não ver mais sentido na sua vida. E o pior estágio da depressão é quando a pessoa começa a enxergar a morte como uma saída. Por que eu nasci? A melhor coisa é a morte. E talvez tem gente que está me escutando agora. Talvez você está me escutando agora. E talvez você tenha desejado a morte. Em nome de Jesus, Deus quer te libertar disso. Você vai entender que Jó não se entregou à depressão. Você pode estar na depressão, mas não se entregue a ela, por favor. Eu estaria agora deitado e poderia descansar. Eu dormiria e teria repouso com os reis e ministros do país, que construíram para si sepulcros grandiosos, ou com os nobres, que amontoaram ouro e prata em seus palácios. Quando a pessoa está na depressão, parece que ela não encontra descanso.
tudo é uma aflição, tudo que faz é cansativo, tudo que faz é uma labuta, não há descanso, parece que tudo é angústia, parece que tudo é aflição. Calma, meu filho. Deus estava com Jó e Deus está com você. Um dia você vai descansar dessa aflição, mas não se entregue a ela. O depressivo quer ficar na cama muitas vezes, não quer viver, não quer trabalhar, não quer, ele muitas vezes quer se entregar à tristeza. Não se entregue neste quarto escuro, não se entregue a esta cama, não se entregue a essa tristeza. Vamos, levanta-te, como Jó, não se entregue. Ou então enterrado como aborto, eu agora não existiria, como crianças que nem chegaram a ver a luz. Por que viver nesta terra se a vida é uma desgraça? Por que viver nessa terra se tudo aqui é sofrimento? Talvez quem está depressivo comece a pensar essas coisas. Mas na verdade é preciso tomar muito cuidado com os falsos apoios deste mundo. A verdade é que a depressão, ela muitas vezes vai nos mostrando que a gente está apegado também a algumas realidades, e a depressão, ela pode te ajudando a ver que na verdade tudo é passageiro. Que quando tudo vai desmoronando, por que Jó está assim? Porque tudo está desmoronando na sua vida, ele está perdendo seus bens, ele está perdendo suas posses, ele está perdendo as pessoas que ele ama, ele está perdendo tudo. Mas vai entendendo, deixa essa depressão então ir te ensinando, deixa a vida ir te ensinando que nesta vida não temos apoio seguro, só Deus é o verdadeiro apoio. Por que então foi dado à luz um homem a quem seu próprio caminho está oculto, a quem Deus cercou de todos os lados? Então veja, a vida do homem, ela é oculta a ele mesmo. Nem você conhece o seu caminho. O teu caminho que você deve percorrer é oculto até para você mesmo. Nesse momento é difícil encontrar Deus na escuridão, mas saiba que Deus de fato te cerca de todos os lados, e muitas vezes é você que não percebe, mas Deus te cerca de todos os lados. Sim, Jó viveu uma grande depressão, mas não te esqueças que ele venceu essa depressão, e eu quero dizer que em nome de Jesus você não vai se entregar a essa depressão, e você vai vencer essa depressão, porque Deus tem planos para a sua vida. Talvez você hoje não consiga enxergar, mas Deus tem planos para você. Ei, não se entregue à depressão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.